dizer: bendito é teu nome, pois de ti toda a bênção vem, na abundância do teu amor. Bendito é teu nome, bendito é teu nome, bendito é teu nome, mesmo estando na escuridão e passando o deserto, então bendito é teu nome. Cada bênção que derramas torna-se em louvor. Se na escuridão me perder, então eu direi: bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Bendito é teu nome quando o sol brilha sobre mim e no mundo está tudo bem. Bendito é teu nome. Bendito é teu nome quando passo por aflição e me peça a adoração. Bendito é teu nome. Cada bênção que derramas torna-se em louvor. Se na escuridão me perder, então eu direi: bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Segunda estrofe outra vez. Bendito é teu nome quando o sol brilha sobre mim e no mundo está tudo bem. Bendito é teu nome. E quando passamos por aflição, o que é que escolhemos? Bendito é teu nome quando passo por aflição e me pesa a adoração. Bendito é teu nome. Cada bênção que derramas, cada bênção que derramas torna-se em louvor. Se na escuridão me perder, então eu direi: bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Pois tudo vem de ti e para ti voltará. Meu coração dirá: bendito é teu nome. Pois tudo vem de ti e para ti voltará. Meu coração dirá: bendito é teu nome. Nós escolhemos bendizê-lo, amém, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome, bendito é o nome do Senhor. Bendito é teu glorioso nome. Aleluia. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, nós escolhemos exaltar e glorificar o nome do Senhor. Nós estamos sujeitos às circunstâncias, porque as circunstâncias não nos podem separar nem afastar do Senhor. É a nossa opção, a nossa escolha como adoradores, exaltar e louvar o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Mais uma vez, vamos fazer e cantar aquele coro que temos cantado nos últimos cultos. Sim, agradecido. Sim, agradecido, ó Deus da minha vida.
os seus olhos são sobre nós e nos fazem descansar, aleluia. E sobre todas as coisas Ele é Senhor. Seja doença, seja dificuldade, seja incompreensão, seja injustiça, sobre tudo Ele é Senhor. Ele é o nosso juiz, Ele é o nosso defensor. Ele diz: minha é vingança, diz o Senhor, não os vingueis a vós mesmos. Aleluia, Ele está no controle de todas as coisas. E nós exaltamos mais uma vez cantando: sim, agradecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Sim, agradecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha e segurança, és a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre Te exaltarão. Aleluia, aleluia, Te louvo, pois sei, sobre tudo és Senhor. Aleluia, Te louvo, pois sei, sobre tudo és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. És nosso Salvador, Senhor. Aleluia, aleluia. És nosso Redentor, Senhor. Nosso ajudador. És nosso ajudador, Senhor. E consolador, Senhor. És nosso consolador. Aleluia, 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 aleluia. Glória, honra, louvor, adoração seja o nome que é sobre todo nome. Foi morto o Cordeiro em nosso lugar, imolado por nós, mas Ele está sentado no trono, e todos os povos, tribos e nações um dia se prostrarão e dirão: digno é o Cordeiro que foi morto de receber toda a glória, toda a honra. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas vive. Toda a honra e bênção pertence a Ele. Digno é o Cordeiro, digno é Jesus, digno, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, estão felizes com Jesus? Ah, Jesus é maravilhoso. Jesus é maravilhoso, aleluia. É incomparável, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Como não sabem, estamos a fazer uma caminhada pelo Evangelho de João e ver os 7 sinais, os 7 milagres que João registrou para nos mostrar quem Jesus é. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Os irmãos sabem que existem alguns grupos religiosos que não aceitam esta afirmação de que Jesus é Deus. Eles dizem apenas que Jeová e Yahvé é Deus, não aceitam a divindade do Filho, dizem que o Filho é um profeta, dizem que o Espírito é uma força ativa, mas a verdade é que nós acreditamos, como a esmagadora maioria de todos os cristãos, tirando um ou outro grupo religioso, que Deus se revelou a nós de uma forma extraordinária, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Louvado seja o Senhor. E tal qual também nós somos uno, e somos corpo, alma e espírito, e somos uma só pessoa. O nosso corpo ele vai mutando ao longo da vida, vai se mudando ao longo da vida, até se tivermos que fazer uma plástica e mudar a cara, continuamos a ter a mesma alma. A alma não dá para mudar,
nem o espírito. Podemos até receber um transplante, sei lá, de um coração, que é o centro, e que as pessoas pensavam que ali estava tudo, mas aquele músculo até pode ser trocado por outro de uma pessoa que já morreu, e continuamos a ter a mesma alma, continuamos a ter o mesmo espírito, porque não é o nosso templo, não é a nossa tenda, não é o nosso corpo, ainda que nos conhecemos uns aos outros através do nosso corpo, mas o Senhor nos conhece através do nosso espírito e da nossa alma. Por isso, para Ele nós somos o mesmo. Podemos ter menos força, podemos ter menos vigor, mas somos os mesmos, e a nossa alma deve de arder num fervor para estar verdadeiramente a servi-lo para sempre e para sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então nós estamos a chegar quase ao final. Este é o 6º sinal que João nos descreve. Lá no capítulo 20, João diz-nos no versículo 30 e 31 que os sinais foram escritos para que nós saibamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, e para que, tendo esse conhecimento de quem Ele é, possamos ter vida no seu nome. Então é muito importante conhecer estes sinais e vermos. Hoje vamos estudar no capítulo 9 de João. É um milagre que só se encontra neste Evangelho. Portanto, este é daqueles únicos que apenas João registou, ao contrário de tantos outros que estão sempre nos sinóticos, repetidos várias vezes, com várias perspectivas, depende dos olhos de quem viu, de quem testemunhou, fosse Mateus, fosse Pedro, que provavelmente ele depois passou esse conhecimento a João Marcos, ou fosse Lucas, o médico amado, que fez uma pesquisa minuciosa para conhecer a vida de Jesus. João era o discípulo amado, como nós sabemos. Ele, quando adolescente, jovenzinho, o primeiro aluno de Jesus, foi o primeiro grupo de discípulos que Jesus teve, a João e André. E João, ele conhecia tão bem o Senhor, reclinava a sua cabeça no seu peito tantas vezes, tinha uma ligação muito próxima, muito íntima a Jesus, e ele não se preocupou. Claro que ele escreve este livro, como os irmãos sabem, já no final da sua vida existencial aqui na Terra. Ele foi um dos poucos apóstolos que não foram martirizados, apesar de ter sido deportado para a ilha de Patmos, onde nos escreve o livro fantástico da Revelação, que nós em português chamamos de Apocalipse. Ali ele teve um encontro com Jesus, que lhe conta o final dos tempos, e é muito interessante. Talvez numa próxima possamos estudar esse livro de Apocalipse e ver como tudo o que estava escrito há cerca de 2000 anos está a cumprir minuciosamente, porque a palavra do Senhor, ela é a verdade suprema. Amém? Então há muitas situações que vêm à nossa vida, muitas vezes nós identificamos como ataques do inimigo. Ontem preguei sobre isso no culto africano, preguei sobre as dificuldades da vida e como precisamos de agarrar-nos às promessas eternas da palavra de Deus, mas às vezes nós identificamos qualquer dificuldade logo como um ataque do maligno. Pode ser, mas pode não ser. Pode ser, mas pode não ser. Portanto, nós não podemos estar a afirmar que tudo é ataque de Satanás, porque pode não ser. Em João 11:4, por exemplo, quando Lázaro ele morre e os discípulos dizem a Jesus: vamos depressa, ele está doente. E João 11:4, e Jesus volta-se para os discípulos e diz: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Nós vamos estudar esse milagre agora na próxima semana. Mas vejam só, Jesus está a dizer: a enfermidade de Lázaro não é para a morte, mas parece que é uma contrassenso, porque a seguir ele vai morrer. Mas claro que o sentido de morte para Deus é muito diferente do sentido de morte para nós. Aliás, a palavra morte significa separação. E Jesus tinha um propósito, e para ser glorificado da forma como que foi, vamos estudar daqui a 15 dias, não vamos agora entrar aqui no milagre da ressurreição de Lázaro, mas não havia glória maior. E por causa disso, muitos de Jerusalém começaram a seguir Jesus, porque aquele milagre da ressurreição de alguém que estava há 4 dias num túmulo, já a cheirar mal, só podia ser feito pelo Deus vivo. Então, mas aqui nós vemos alguém que nasceu com uma deficiência de nascença, e nós vamos então estudar este 6º sinal no capítulo 9. Não se esqueçam que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas hoje vamos falar também, mais do que ouvir, nós precisamos de obedecer à palavra. João 9, Evangelho de São João, capítulo 9. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego?
João capítulo 9, verso 3. Jesus lhe respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Vejam só, este versículo 3 é muito parecido ao que lemos também de Lázaro. Não foi ele que pecou, nem os seus pais, mas foi assim o propósito, o objetivo. Foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Verso 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com saliva fez lodo, e untou com lodo os olhos do cego, e disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se, e voltou vendo. Então os discípulos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Ele respondeu: eu não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego, e era sábado quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo nos olhos, lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, referindo-se a Jesus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador então fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a dizer ao cego: tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: que é profeta. Que é profeta. Onde é que estou? Agora perdi-me aqui. 18, obrigado. Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego e agora visse. Então, enquanto não chamaram os pais do que agora via, e perguntaram-lhes dizendo: é este o vosso filho que vós dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Seus pais responderam e disseram: nós sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego, mas como agora vê, não sabemos. Ou quem lhe tenha aberto os olhos, não sabemos. Tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que os seus pais disseram: tem idade, perguntai-lhe a ele mesmo. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Respondeu ele e disse: se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei, é que, havendo eu sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como é que te abriu os olhos? Respondeu-lhes: eu já vos disse, não ouvistes? Para que o quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vós não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Este cego tinha muita doutrina, não é? Desde o princípio do mundo nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. E se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam-lhe ele e disseram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-lhe, disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que nele creia? E Jesus disse: tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse: eu creio, Senhor, e o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vi este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, os que veem sejam cegos. E aqueles os fariseus que estavam com ele ouvindo isto disseram: também nós somos cegos. E disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado. Mas como dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece.
Bom, este texto é demais. Nós ficávamos aqui semanas a estudar este texto. Porque é um texto que tem tanta revelação, mas tanta revelação. Mas tanta revelação. Deixa-me só fazer aqui alguns parênteses e eu não me posso perder, porque se eu começo a não seguir os apontamentos, chego aqui a falar até à tarde e chego aos irmãos e querem fazer o culto e ainda estou a pregar. Então, deixa-me só fazer aqui um parênteses, que isto é extraordinário. Nós percebermos o seguinte neste texto. Para os judeus, doença estava sempre ligada ao pecado. Reparem que os discípulos disseram, quem é que pecou? Foi os pais ou foi ele? E os fariseus diziam, tu nasceste em pecado, és cego, tu nasceste em pecado, és cego, nasceste em pecado. Então estão sempre a acusá-lo de pecado. Uma vida que não era apenas a cegueira física, era o peso que a religião colocava sobre aquele homem que era uma vítima, que tinha nascido cego, mas não apenas tinha o apelido de ser cego, mas tinha o apelido de ser pecador. Por causa de ser cego, por causa de ser doente. E os judeus, os fariseus, eles expulsavam esses doentes, eles eram marginalizados pela sociedade. Jesus veio revolucionar a cosmovisão que havia da primeira revelação que eles tinham e que tinham deturpado. Moisés tinha dado uma lei que protegia o desfavorecido, que protegia quem fosse violentado, quem for roubado, quem fosse assassinado, que protegia o estrangeiro. Mas ao longo dos anos, os seguidores desta lei, os fariseus, os escribas, e no tempo de Jesus, porque não havia profeta que os corrigisse durante 400 anos, eles se tornaram legalistas e eles deturparam completamente a lei. Então este homem, tal como outros homens paralíticos, cegos, que jaziam, eram julgados fora e considerados pecadores. Isto é muito importante nós entendermos isto, porque o milagre não é apenas um milagre físico, visual, é um milagre de libertação, de condição completa que este homem tem quando teve o encontro com Jesus. E é isto que Jesus faz connosco, irmãos. Ele nos liberta da nossa condição. Nós podemos ter o maior curso académico, nós podemos ter as maiores posses, mas diante de Deus nós somos pecadores, mas pelo sangue de Jesus nós somos tornados filhos de Deus. Louvado seja o Senhor. A primeira coisa que eu gostaria de realçar neste texto, bom, que já acabei de realçar uma, mas agora fazendo então uma sequência textual expositiva, uma pregação expositiva do texto, nós vemos logo no verso 1 dizer que Jesus viu este homem. E isto vem contrapor contra a sociedade religiosa que não via estes homens, que não olhava para estes homens, que não cuidava destes homens, que julgava estes homens e que colocava peso sobre estes homens. Eram cegos, eram doentes, eram pecadores, os seus pais tinham pecado, era consequência, era maldição que estava sobre aquelas vidas. Mas ao contrário da sociedade, dos fariseus, daqueles sacerdotes que passavam com aquele ar de nariz empinado, que eram muito santos e que não olhavam para essas pessoas, mas fugiam destas pessoas que viviam em pecado, Jesus vê. Jesus viu aquele homem. E isto para mim é apaixonante, porque Jesus claramente ele viu um homem em necessidade, viu um homem que era cego de nascença. João diz-nos que ele era cego de nascença. E apesar dos cegos serem colocados à beira do caminho, à entrada das portas, tal como Bartimeu e outros que nós conhecemos nos Evangelhos, seja a entrada das sinagogas, seja a entrada do templo cá fora, porque eles não podiam entrar no templo por serem doentes, mas cá fora, no pátio dos gentios, naquela parte mais comum, naqueles alpendes, eles eram colocados ali. A verdade é que Jesus viu aquele homem. Jesus viu, diz o Evangelho. E Jesus vê. E não há nada mais extraordinário, nós sabemos que Jesus nos vê, Jesus conhece-nos, Jesus vê a nossa necessidade, Jesus vê a nossa aflição, Jesus vê. E Jesus ver para nós traz-nos conforto e consolo, irmãos. Porque não há nada pior do que alguém ser abandonado. É por isso é que a palavra diz, ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonem, eu, teu Deus, não te deixarei, nem te desampararei. Ainda que a sociedade te abandone, ainda que os teus familiares te abandonem, eu não te abandono. Eu vejo, eu conheço, eu amo-te. E é isto que Jesus está a dizer neste primeiro versículo, irmãos. Infelizmente, às vezes a igreja anda também por estes caminhos. Olhamos para as pessoas aí fora, olhamos para as pessoas aí em baixo, entendendo, olhamos as pessoas para aí na rua e passamos ao longe, passamos de lado e não queremos ver, mas a igreja é chamada a ver.
os excluídos, a ver os necessitados. Sabemos que há gente que, por causa, claro, da sua dependência, às vezes tornam-se violentos e é muito perigoso chegarmos perto deles. Mas, irmãos, se o Espírito Santo nos falar para nos chegarmos a essas pessoas, não resistai à voz do Espírito, porque a igreja está no mundo como os pés de Jesus, como as mãos de Jesus, como a boca de Jesus. Nós somos o corpo de Jesus na terra e nós precisamos ver os excluídos. Nós precisamos ver, temos isso através da nossa associação Acras, temos isso através de contribuirmos para essas associações, fazemos muito bem. Temos isso através dos nossos missionários na frente do campo, o Paulo, a Jéssica, o nosso irmão João Paulo também, Duarte e a sua esposa ali em Cabo Verde, os missionários que estão nos Açores e que fazem aquelas viagens lá para lugares, como o nosso querido missionário que está ali na Ilha do Pico, que tem que andar entre a Ilha do Pico e a Ilha do Faial, e anda de um lado para o outro naquele barco de tormentas para levar o Evangelho, para trazer uma visita. Esses são os valentes, as mulheres de Deus que estão lá na frente, mas todos nós podemos orar, podemos contribuir e precisamos continuar a ver as necessidades, a ver as pessoas em sofrimento, a ver. Nós não podemos, ainda ontem, um grande barulho lá no nosso prédio e pronto, nós sabemos que é um casal de idosos que está ali em frente da porta, eles não têm intimidade, já tentei cumprimentá-los, às vezes não nos respondem sequer, mas um grande aparato, e era a polícia e os bombeiros, pensavam talvez que eles tinham morrido dentro de casa, não sei bem o que aconteceu, ainda abri a porta e Isabel disse, vê lá o que é que se passa, se precisam de ajuda, mas estava ali um grande aparato, ainda perguntei se está tudo bem e eles fizeram-me sinal para eu ir para dentro e pronto, eu vim para dentro. Mas nós precisamos de ver, nós precisamos de estar atentos àquilo que está à nossa volta, porque como igreja de Jesus temos esse papel. E é isto que Jesus vem ensinar e contrapor a religião. A religião não quer saber, mas os cristãos têm que querer saber. Têm que se interessar. Não para julgar como os fariseus faziam, mas para cuidar e amar e levar acima de tudo este olhar de Jesus. Este olhar de Jesus. Reparem, irmãos, que os discípulos fizeram o mesmo. Jesus viu o cego, mas o versículo 2, veja a reação dos discípulos. Jesus viu o cego, os discípulos viram, mas qual foi a reação dos discípulos? Rabi, mestre, quem pecou? Este ou seus pais? Então esta era a cosmovisão da altura. Havia ali uma doença, havia pecado. E Jesus tem que lhes explicar. A, B, C, D, E. Vocês têm que aprender. O mestre, o professor tem que lhes explicar e dizer, nem ele pecou, nem os seus pais. Não é por causa de pecado. Não é para a sua natureza. Claro que todos nós temos a natureza pecaminosa. Eu não quero dizer isso. Mas não foi o pecado que causou a sua condição de invisual. Não é isso. Há um propósito. As obras de Deus têm que ser manifestas nestas pessoas. Vocês não estão a ver o ensino que está aqui? Isto quando nós começamos a ler versículo a versículo é profundo. As obras de Deus são manifestas nos excluídos. Quando nós ajudamos alguém, quando nós damos um pouco de pão a alguém, quando nós sabemos que alguém está a passar necessidade e partilhamos alguma coisa. Se não temos mais, temos o nosso tempo, temos a nossa atenção, temos o nosso carinho, temos aquilo que Jesus nos deu, que é o mais precioso. Mas igreja é isto, irmãos. Igreja não é vir ao domingo apenas, sentar aqui e ouvir a palavra e não fazer nada com a palavra. Igreja é nós pormos em prática a palavra de Deus no nosso dia a dia, quando surgem as oportunidades. Principalmente quando surgem as oportunidades. E os discípulos tinham a mesma cosmovisão. E há muitos discípulos de Jesus nos nossos dias, chamados de igrejas evangélicas, igrejas cristãs, que continuam a ter a mesma reação dos discípulos. Parece que não ouvem a voz do Mestre, não conseguem ler o que está escrito aqui de uma forma tão clara. Não é, nós não somos chamados a julgar, nós somos chamados a amar. Nós não somos chamados a catalogar, a rotular as pessoas. Nós somos chamados a dar a mão e a tirar as pessoas desses buracos onde eles se encontram, dessas misérias onde eles se encontram. E o poder do Evangelho é poder de Deus para transformar vidas poderosas. Vidas que estavam... E normalmente, irmão, deixa-me dizer, eu tenho muitos colegas, os irmãos conhecem, como é óbvio, colegas meus que hoje são pastores, líderes de igrejas e que foram pessoas que viveram na rua. Por causa da droga, ou por causa do álcool, ou por causa de outra situação qualquer.
Mas a certa altura o Evangelho libertou-os e havia um potencial tão grande que estava oprimido e que o diabo procura esmagar e matar, mas que o poder de Deus liberta. E quando ele é dedicado esse potencial a Deus, é algo extraordinário, algo magnífico. Então o propósito, irmãos, não importa quem pecou, importa o fim. E o propósito de Deus é que Cristo seja glorificado. Eu, se calhar, o que vou dizer pode ser um pouco polémico, mas a melhor forma de adoração que nós podemos adorar a Deus não é orações com lágrimas, ou não é palavras ou canções bonitas. É quando nós colocamos em prática a palavra de Deus e nós verdadeiramente deixamos aquele cheiro de um testemunho pelas nossas ações mais do que pelas nossas palavras. E essa é a verdadeira adoração que Deus procura dos seus filhos. Uma vida que é afinada pela palavra e que reage e que é resultado da transformação que a palavra operou dentro de nós. Então é esta vida que Deus quer verdadeiramente colocar em nós em prática. E no versículo 3 Jesus diz: não foi ele que pecou, mas foi assim é para que se manifestem as obras de Deus. E Jesus depois dá-nos o sentido de urgência. O sentido de urgência. Quando o meu futuro genro veio falar connosco, queria casar com a nossa filha, eles têm 20 anos. E eles, claro que o nosso objetivo era que eles estudassem um pouco mais e fizessem faculdade, etc, etc. A minha filha está, portanto, no antigo magistério, na Escola Superior de Educação, a estudar. E ela queria deixar tudo para ir para o instituto. Ela já tinha estado um semestre lá e eu disse: filha, termina o curso é muito importante hoje, porque entrar dentro de uma escola, ter acesso a crianças, nós já não temos na rua, nós já não conseguimos, as crianças não andam aí a brincar como andavam antigamente, nós não conseguimos evangelizar, fazer escola dominicais de rua como fazíamos antigamente. É importante que haja homens e mulheres com sentido de missão e que colocam até mesmo os seus cursos, a sua carreira, a sua vida profissional aos pés da cruz de Cristo e deixam que essa carreira abra portas para sermos verdadeiros evangelistas, verdadeiros discípulos de Jesus, cristãos que são pequenos cristos nesses locais. E nós falámos e combatemos com a nossa Miriam para ela terminar o curso e ela finalmente concordou então terminar o curso, mas querem casar. E vão casar agora em julho. E claro, nós estamos nesta situação a viver tudo isto. E o rapaz dizia-me algo muito importante, dizia: eu queria estudar. E esse é o testemunho do Melquisedeque, que é o nome do meu futuro genro, Melquisedeque. E ele diz: eu queria estudar, mas o Senhor disse-me que era urgente. E quando ele disse isso, eu calei logo a boca. Porque realmente há uma urgência incrível. Há uma urgência incrível em nós podermos pregar o Evangelho. Porque os nossos institutos estão a formar doutores das Escrituras e poucos evangelistas. Pouca gente que quer ir para a rua pregar, que quer auxiliar as pessoas em necessidade. Todos querem ensinar e é muito bom, irmãos, é muito bom o ensino. Eu não tenho esse ministério, mas gostava de ter um pouco mais o ministério de ensino. Eu acho que o Evangelho tem que ser muito prático e sou um pouco mais prático, tem a ver com a minha chamada. Mas a verdade é que isso é muito bom, mas de que interessa ter igrejas cheias de pessoas que são inativas durante a semana? Porque o que importa é o que nós fazemos durante de segunda a sábado. Não importa o que fazemos aqui durante 1h30, importa o que nós fazemos com o Evangelho de segunda a sábado, quando nós estamos na sala de espera, quando estamos, a visitar alguém, quando temos o nosso telefone e podemos telefonar a alguém que está sozinho, podemos exercer esse ministério. Irmãs, por favor, façam isso. Não fiquem fechados a gastar o seu tempo só à frente da televisão, ou ver aquilo que o inimigo prepara para nos entreter e nós chorarmos e vivemos ali cada vez mais. Coloca aquilo que Deus te deu, partilha, porque o Evangelho é ação transformadora. E há tanta gente só. E Jesus viu aquele homem só. E Jesus diz aos discípulos que as obras de Deus têm que ser manifestas nestas pessoas que são marginalizadas, que são excluídas. E convém que se faça as obras. Jesus disse: eu tenho este sentido de urgência. Eu tenho que fazer as obras daquele que me enviou. Eu tenho que fazer as obras enquanto em dia. E a noite vem quando ninguém pode trabalhar.
E meus amados, a noite está quase a chegar. O espírito anticristo já está no mundo. A noite está quase a chegar. E depois alguns vão fugir para o campo, alguns vão fugir para os montes, porque estavam desviados dos caminhos do Senhor e não ouviram trombeta e não subiram, mas ficaram. Mas o temor de Deus ainda está na sua vida. Eles fogem para aqui e para ali. E infelizmente aí já não vai haver o Espírito Santo que nos ajuda e que nos consola e que faz com que as nossas palavras não sejam nossas, mas quando são palavras de Deus na nossa boca tenham um poder, porque o Espírito Santo é que convence o pecador do pecado. Então o mais importante, irmãos, mais importante de qualquer coisa, é isso que Jesus diz. Enquanto eu estou no mundo, verso 5, eu sou a luz do mundo. E nós sabemos que Jesus depois volta para os discípulos e diz: vós sois a luz do mundo. Então Jesus é a luz do mundo, mas nós como pequenos cristos, porque cristão significa pequenos cristos, e Cristo significa ungido de Deus. Nós, homens e mulheres ungidas de Deus, ungidos de Deus, nós temos uma missão. Enquanto o Senhor nos estiver aqui na terra, nós temos uma missão. Escuta, irmãos, não importa a nossa idade, enquanto estamos aqui, nós somos homens e mulheres com uma missão. Nós não fomos descartados pela sociedade. Nós temos uma missão. E às vezes é uma palavra, às vezes é uma oração, às vezes é uma ação, às vezes é um gesto carinhoso com uma pessoa em necessidade. Essa é a missão. Enquanto estamos aqui, irmão, tu tens uma missão. Não desistas deste compromisso com o Senhor da missão. É importante fazer as obras enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E Jesus tinha esse sentido. E vejam, irmãos, em 3 anos e meio que Jesus teve o seu ministério, mudou a face da humanidade. Mudou até o calendário, que é os anos antes de Cristo e depois de Cristo. Esta missão, esta ação de Jesus foi de tal maneira transformadora que até mudou o próprio calendário. Mas Jesus agora vem-nos falar algo. Jesus quer ensinar com este milagre, é um milagre muito diferente. Para a maior parte das pessoas é um milagre escandaloso. Para os judeus era de certeza. Primeiro porque ele usou saliva, ainda que, irmãos, deixem-me só dizer que é muito importante entenderem também isto. Era muito hábito os mestres, os médicos, os curandeiros usarem a sua saliva para curar enfermidades. Nós sabemos que há alguma coisa de boa na saliva, por isso é que nós a temos, e eu tenho muito mesmo em abundância, é difícil controlar, estou sempre a salivar, não é? E a saliva é muito importante. Se nós não tivéssemos saliva, os irmãos certamente que já passou por uma hospitalização, e quando a boca seca é um sofrimento horrível, porque a saliva traz-nos saúde, conseguimos falar e comunicar. Ainda que a saliva era usada para fins curativos, pode parecer estranho, mas na altura era, não havia as medicinas que há hoje. Aquilo de Jesus misturar saliva, que era alguma coisa que para alguns podia ser curativo, com pó da terra, barro onde os pés pisam. Bom, isto aqui há um simbolismo. Eu fazia só uma pregação disto da saliva e o barro, porque é tremendo isto, os sinais que estão aqui, mas eu não posso perder tempo aqui nisso. Mas vejam só o que é que Jesus faz. Jesus cospe na terra e com a saliva faz lodo. Untou com lodo os olhos do cego e disse ao cego: vai lavar-te na piscina do enviado. Vai lavar-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E o cego podia ter dito: o que é isto? Às vezes, se calhar, se eu tivesse lá o meu orgulho, como é que seria a minha reação? Aí fico a pensar, qual seria a minha reação? O meu orgulho. Sou um ser humano. É verdade que sou cego, mas sou um ser humano, e hoje em dia nós falamos tanto em integração de visuais, e temos um casal de visual na nossa igreja ali no Lumiar, que são uma bênção, com as suas dificuldades. A nossa irmã ainda conseguiu tirar um curso para trabalhar como telefonista, etc, editou o seu CD, graças a Deus. Hoje em dia integramos, mas na altura estas pessoas eram marginalizadas, mas aquele orgulho ainda podia ter vindo de cima. O que é isto agora? Quer dizer, eu tenho que ser guiado pela mão e agora vou aqui até o tanque, vou procurar a piscina de Siloé.
Mas porquê que este homem, sem o Filho de Deus, porquê que não disse uma palavra? Porquê que não fez alguma coisa? Mas Jesus estava a provar este homem. Porque nós vemos que este homem não é um homem qualquer, porque a forma com que ele fala a seguir, e nós não temos tempo para estudar o discurso do cego, nós vemos que era um cego com muito conhecimento, porque ele era cego, mas não era surdo. Ele era cego, mas ouvia muito bem a palavra. Ele não podia estar na frente do templo por ser cego, mas à distância, e aqueles pregadores que muitas vezes estavam nas esquinas a pregar e a falar, ele ouvia muito bem, ele conhecia. Talvez os seus pais também, que são muito e que eram participantes da sinagoga, porque eles são chamados a seguir. Talvez os seus pais, apesar de terem sido cegos, ensinaram-nos. E ele conhecia talvez mais da palavra do que outras pessoas que, não sendo cegos, conhecessem. Até porque à altura o ler não era para todos. Este homem era um homem que ouvia. E ele ouviu Jesus dizer: vai e lava-te no tanque de Siloé. E o que é que acontece? Ele obedece à voz de Jesus. E nós precisamos de entender isto, igreja. Se nós não obedecermos à voz de Jesus, às vezes o Senhor pede-nos para fazer coisas estranhas. Sim, é verdade. É verdade. Nunca esqueça aquela irmã ali, não sei quem foi, talvez o irmão saiba, não sei, que conhecem a história, sei que foi aqui alguém da Neves Ferreira há muitos anos atrás, que o Senhor disse: vai, compra ali uns pastéis de nata e vai oferecer àquele moço que está ali na rua, naquele canto. E ela obedeceu, e foi e ofereceu. E disse àquele moço: Helder, tu não precisas ficar assim o resto da vida. Jesus ama-te, deu-lhe aqueles pastéis. E aquele momento foi um momento para que ele mudasse de vida e procurasse ajuda. E hoje está a servir ao Senhor como líder das nossas igrejas no Sul. Às vezes Deus pede-nos para fazer coisas estranhas. E nós não fazemos porque temos o nosso orgulho ou alguma coisa. Irmãos, a igreja precisa voltar a ouvir o Espírito Santo, porque os pais da igreja, os homens e as mulheres que jejuaram e choraram nesta casa, para que esta cidade fosse salva, e que deram da sua vida, eles obedeciam à voz. Alguns deles não sabiam ler nem escrever, mas eles eram obedientes porque, apesar de não saber ler, eles sabiam ouvir. E nós hoje sabemos ler, mas às vezes não sabemos ouvir. Eu falo para mim, começa em mim. Começa em mim. Eu preciso de ouvir mais Jesus. Então vemos aqui este milagre incrível, porque Jesus diz, faz aquele lodo e diz: vai, lava-te no sangue de Siloé. E ele foi. E porque ele obedeceu à voz de Jesus, o milagre aconteceu. O que é que aconteceu primeiro? O milagre ou a obediência? Mas vejam sempre, a obediência precede a bênção. A obediência abre a porta ao milagre. Há pessoas que dizem: se Jesus me fizer isso, eu vou fazer a sua vontade. Lamento, mas a Bíblia diz que é o contrário. Se nós fizermos a vontade de Jesus, então o Senhor diz: se vocês obedecerem às minhas palavras, e as minhas palavras estiverem em vós, então pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Mas temos que pôr em prática as palavras primeiro. É verdade que alguém que não conhece é diferente. Aí é misericórdia. Deus às vezes faz um milagre. Alguns estamos aqui e viemos ao Senhor por causa do milagre. E nós não merecíamos nada, mas o Senhor fez o milagre e em gratidão, em resposta ao milagre, nós dedicámos a nossa vida, entregámos-lhe a Ele. Mas quando somos filhos, quando somos alunos, quando somos discípulos, já é ao contrário. Já não é: Senhor, faz-me isso que eu vou-te dar a minha vida. Ou faz-me isso que eu vou dar uma oferta. Às vezes há pessoas que eu tenho que pedir assim: se o Senhor me fizer isso, eu vou dar uma oferta. Eu digo assim: bom, eu fico calado. Normalmente por respeito às pessoas, não quero ofender. Mas eu digo assim: é ao contrário. A Bíblia diz que é sempre ao contrário. É sempre ao contrário. É nós obedecermos e depois o Senhor dar-nos. E não ficarmos à espera que o Senhor faça. Porque o Senhor não é nosso servo. Nós é que somos servos dele. O Senhor não é um curandeiro, é que nós pagamos uma consulta para termos alguma coisa dele. O Senhor não é uma máquina dessas de comida que está aí, que se põe uma moeda e depois de pôr a moeda sai a comida. Não. Não são as ofertas que tocam o coração do Senhor. Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E houve aqui obediência. E isto é muito importante porque a obediência abre a porta à bênção. Vamos só terminar aqui com o percurso do cego. Talvez noutra altura continuamos, que eu já vi que o tempo está a passar. Isto é onde nós pregamos muito numa noite
E dormi com sonhos do culto de ontem. Então, ainda o culto durou a noite toda, estive a sonhar o culto durante a noite toda, acordei de manhã, despachámos à pressa para vir para aqui. Não foi assim tanta pressa, tivemos tempo, claro, mas viemos para aqui, então o culto está a continuar, agora vamos à tarde e depois à noite ainda vamos para o estrangeiro, para a Hungria, para amanhã estar lá numa conferência. Então estamos neste movimento de servir ao Senhor, mas é a ação. Jesus faz algo inesperado, mas há aqui simbolismo. O homem foi criado do barro, a água significa o novo natimésimo do batismo, do tanque. Há muitos sinais aqui que ficam para outra altura para nós olharmos, mas o que importa é que o cego obedeceu. Agora vejam o percurso do cego. O cego não tinha visto Jesus ainda, certo? Tinha ouvido Jesus. Porque ele saiu do pé de Jesus com barro nos olhos, mas não viu Jesus. Ele não viu Jesus. Ele ouviu Jesus e a sua voz seria para aquele cego incomparável. Ele sabia identificar. Mais tarde, o cego viu Jesus. Mas antes de ele ver Jesus, ele só tinha ouvido Jesus. Ele tinha experimentado o milagre de Jesus. Ele não tinha... Isto também é um ensino incrível. Porque ele não tinha visto ainda Jesus, mas porque já tinha experimentado o milagre, ele já se torna uma testemunha de Jesus. E ele é chamado logo, porque os vizinhos começaram a ver, no verso 8, então mas este não é cego, então não é o que estava um mendigo, então mas este não é um mendigo. Rema, cego, mendigo, pecador, aí os nomes que este homem tinha, cego, mendigo, pecador. Não é aquele que estava sentado e mendigava. E o verso 9, uns diziam, é este, outros, parece com ele. Ele, não, sou eu mesmo, eu era cego. Cego, então como é que os olhos se abriram? É que uma coisa é alguém que perdeu a visão, não é? Perdeu a visão, teve um pico de tensão nos olhos, mas depois mais tarde recuperou. Não, ele nasceu cego. Provavelmente os seus olhos seriam uns olhos diferentes, para as pessoas fazerem confusão. Talvez ele até tinha os olhos branquiçados, sem... Agora não quero aqui dizer coisas que a Bíblia não diz, desculpem, mas a verdade é que eles não estavam a reconhecer, é porque havia alguma mudança, os seus olhos estavam completamente diferentes. E então eles tinham dúvida, não é, a cara parece, mas os olhos são... Portanto, havia uma diferença qualquer, não é? Então, eles dizem, mas não é este, ele sou eu. Então, mas como é que se te abriram os olhos? Talvez os seus olhos estavam mesmo cerrados, não é? Não sei. Como é que se abriram os olhos? E ele diz assim, um homem chamado Jesus. E vejam o percurso deste cego. O homem chamado Jesus. Primeiro, reparem que ele disse, o homem chama-se Jesus. E o que é que significa Jesus? De Deus vem a salvação. Certo? A salvação de Deus. Jesus significa a salvação de Deus. A salvação de Deus. Então, um homem chamado Jesus. É muito importante, porque ele podia dizer, foi um homem, ou foi um rabi, ou foi um mestre. Não. Era um homem chamado Jesus. Um bocadinho de revelação que ele teve. Mas na sua cabeça aquilo está a trabalhar. As palavras de Jesus, a ação de Jesus. É um homem chamado Jesus. O seu nome significa a salvação de Deus. A salvação de Deus. O homem chamado Jesus. Ele obedece à palavra, não é? E a seguir no verso 17, ele é chamado agora, depois é chamado ali pelos fariseus. Os fariseus dizem... E no verso 17 volta a dizer, o que é que tu dizes daquele que te abriu os olhos? Já estavam a esperar que ele dissesse que ele era um pecador, porque ele tinha feito isto no sábado, não vamos entrar por aí, porque havia muito também para dizer sobre isso. E ele diz assim, eu digo que ele é um profeta. Portanto, agora já não é só um homem chamado Jesus, agora já é um profeta chamado Jesus. Já é alguém que traz a palavra de Deus, um portador da mensagem divina. Portanto, vejam, um homem chamado Jesus, que significa de Deus é a minha salvação. Agora é um profeta, alguém que é portador da mensagem de salvação. Ele é um profeta. Irmãos, eu gosto de João, porque João escreve isto. Ele começa o seu evangelho a dizer, no princípio era a palavra. O Logos, a palavra estava com Deus. A palavra era Deus. E nós tocámos na palavra. Nós vimos a palavra. Nós comemos com a palavra. O homem chamado Jesus é um profeta. No verso 27 ele é chamado novamente pela segunda vez ao tribunal religioso. E responder, olha, ele é... Sabes, olha, dá graças a Deus. Podes dar graças a Deus. Deus é mesmo muito misericordioso. Porque o homem que fez o milagre é um pecador. Disseram eles no verso 24. Ele disse, olha, se é pecador eu não sei. Eu só sei uma coisa. Eu era cego e agora vejo. Isso eu sei. Se é pecador não sei. Eles dizem assim, então,
Como é que ele te abriu os olhos? Ele volta a repetir outra vez, mas vocês querem se tornar discípulos? Agora já não é apenas um profeta, já é mestre também. Querem se tornar alunos dele? É? Vocês querem ser discípulos de Jesus? Eu já estou, ainda não vi, mas já estou a caminhar para lá. A revelação tem vindo a trabalhar na minha mente, no meu coração. Eu já percebi que ele não é apenas um homem chamado de Deus ver a salvação, não é apenas um profeta. Ele é um mestre, Jesus. Verso 27, querem se tornar discípulos do mestre Jesus? Verso 33. Ele diz, olha, Deus não ouve pecadores, eles estão a argumentar com eles, os religiosos, verso 31, Deus não ouve a pecadores, e ele está a dizer assim mesmo, pois é, Deus não ouve a pecadores, não é? Ele é pecador, mas nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Isto é muito interessante, irmãos. Já viram a doutrina que está aqui neste milagre? Quando nós estamos em pecado, só com misericórdia. Deus ouve aos filhos, Deus ouve aos obedientes, aos desobedientes Deus não ouve. Isaías diz, porque as vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus e impedem que Deus vos escute. Cada pecado que nós fazemos é um barrote, é um tijolo que nós colocamos numa parede entre nós e Deus. O sangue de Jesus derruba, graças a Deus, essa parede, essa separação. Mas quando nós estamos em pecado, o caminho é apenas um, é baixinho. É lá para uma portinha pequenininha que está no baixo da parede que chama-se arrependimento. E nós tentamos passar por aquela porta do camelo, dizemos, Senhor, tem misericórdia de mim, rastejamos pelos seus pés, Senhor, tem perdão. E depois conseguimos passar a barreira, porque quando o sangue de Jesus nos cobre, já estamos outra vez sem barreiras de separação. Pois é, Deus não ouve a pecadores, diz o cego. Agora é o cego que está a pregar. O discípulo do Mestre Jesus, que ainda não tinha visto, já está a pregar. Deus não ouve a pecadores. Mas eu posso vos dizer uma coisa. Deus ouve a alguém que vem da parte dele. Verso 33. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Então ele é um enviado de Deus. Ele já está aqui a dizer que ele é o Messias, mas de uma forma, numa linguagem para que não dê logo uma sova, não é? Ele está só a dizer, ele é o enviado de Deus. Ah, que coisa extraordinária. Este cego está aqui a dar-nos uma lição. E vamos continuar. Agora, finalmente, irmãos, ele é expulso da sinagoga. A religião expulsa este homem. Este novo pregador que tinha experimentado o milagre é expulso da sinagoga. Verso 34 final. Expulsaram. Tu nasceste em pecado. Tu queres nos ensinar. Tem vergonha na cara. Nunca mais apareças aqui. Rua! E ele é expulso da sinagoga. Jesus ouviu que ele tinha sido expulso. Jesus ouve, Jesus vê, Jesus ouve. Jesus vai recuperar esta ovelha que está perdida. Era uma ovelha do seu rebanho. Tinha experimentado o seu milagre. Tinha tentado fazer o melhor que conseguia fazer. E Jesus viu que ele tinha sido expulso, ouviu que ele tinha sido expulso e diz, tu crês no Filho de Deus? Ele disse, Senhor, tudo o que tu disseres para mim é palavra de Deus. Verso 36, ele disse, quem é, Senhor? Diz-me quem é para que eu acredite, para que eu creia. E Jesus responde, tu agora já o tens visto. Tu o tens visto. É aquele que fala contigo. A reação, irmãos, 38. Ele disse, eu creio. E joga-se aos pés de Jesus e adora Jesus. Aleluia! Adorou Jesus. Ele é o Messias, Ele é o Deus vivo, Ele é o Filho de Deus, Ele é Deus. Ele adorou. Crês tu? Crês tu? Crês tu no Filho de Deus? Crês tu no anunciado pelos profetas? Crês tu no esperado das nações? Crês tu no Yeshua? Crês tu no Messias? Crês tu no Cristo? Crês tu no ungido? Senhor, diz-me só quem é Ele, porque o que tu disseres eu sei que é verdade, porque tu és a verdade. Aleluia! E Jesus disse, sou eu. Aquele que fala contigo. Ele disse, Senhor, eu creio. E ele se prostra aos pés do Senhor em adoração. Oh, irmãos, nós temos que fazer este caminho do cego. Eu era cego, mas agora vejo. A palavra do Senhor abre o nosso entendimento. Irmãos, Jesus acolheu aquela ovelha. Jesus não abandona quem padece por causa dele, porque ele foi um dos
marginalizados agora, já não era pela doença, já não era pela cegueira, já não era por um pecado, agora era por ser discípulo de Jesus, agora era por ter sido discípulo de Jesus. E a igreja perseguida tem uma atenção especial do Senhor da igreja. E Jesus deixa o que estava a fazer e vai à procura dele, porque ouviu que ele tinha sido expulso. E ele vai recuperá-lo. E ele se torna um adorador. Já não era mais o homem chamado Jesus, já não era mais o profeta chamado Jesus, já não era mais o mestre, o rabi Jesus, já não era mais o enviado de Deus, já era tudo isso. Ele era o Messias, ele era o Filho de Deus e ele adorou. E a adoração dos judeus significa que ele reconhece a divindade de quem é. Por isso João escreve este sinal, para provar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus é o Deus encarnado, numa forma tão maravilhosa, humilde, e assim Ele se vai revelar. Quem é, Senhor? Tu estás a olhar para Ele. Sou eu. Oh, eu creio. E prostras aos seus pés é adoração. Irmãos, neste tempo em que o Senhor está à procura de uma igreja que seja relevante para a sociedade à nossa volta, não diga que não tem nada, que não tem capacidade, não diga que já passou o seu tempo. Isso é mentira do diabo. Não diga que não pode, que não consegue. Se um cego, que era mendigo e marginalizado, se tornou este grande ensino para nós, quando nós pomos o que temos, ele tinha pouco conhecimento, porque os seus ouvidos tinham ouvido muito ao longo da vida, mas o conhecimento que ele tinha, ele pôs ao serviço de Jesus. E ele se tornou um adorador de Jesus. E nós sabemos, e termina o capítulo depois, claro, Jesus a dizer, o cego não era aquele, o cego são vocês. Porque cego não é quem não vê, cego é quem vê e não quer ver. Esse é que é o verdadeiro cego. É quem vê e não quer ver. E a nossa sociedade está assim cega. Veem com os olhos, mas não querem ver, não querem reconhecer quem Jesus é. Então que nós possamos ser o seu instrumento nas suas mãos e possamos seguir as pisadas deste cego de nascença. Amém? Vamos orar ao Senhor, dedicar a nossa vida a Ele mais uma vez. Aleluia, glória ao Senhor. Pai, ouvimos a Tua palavra, Senhor. Ouvimos a Tua palavra. Ajuda-nos a guardá-la no nosso coração. Ajuda-nos a pôr em prática, Senhor. Ajuda-nos a sair do nosso conforto, nas nossas desculpas que temos tantas vezes para não fazer a Tua obra, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a honrar-Te com a nossa vida. Enquanto estivermos aqui, Senhor, que sejamos instrumentos afinados pela Tua voz, para, Senhor, ó Pai, podermos levar esta mensagem, Senhor. Obrigado por este ensino da Tua palavra. Obrigado por este milagre. Ajuda-nos a ser humildes como o cego, que sentiu o Teu toque, do Teu barro, o calor da Tua saliva, Senhor, a Tua voz nos seus ouvidos que desceu ao seu coração e cumpriu e foi obediente. Ajuda-nos a ser também obedientes e a experimentar, Senhor. Ajuda-nos a partilhar. Ajuda-nos a ser igreja, Senhor. Dá-nos esta capacidade. Capacita-nos no nome de Jesus e para a Tua glória. Amém. Amém. Vamos ainda cantar um hino para levantar as nossas ofertas, dízimos, promessas de fé para a missão.